E vamos lá de 10 radicais falando sobre China. Volta e meia, algum estatista ou algum esquerdista dá um bug na Matrix ali, o cara não presta atenção, às vezes se folga, acha que já ganhou, tá muito tempo na bolha, não sabe mais o que é aceitável ou não. E aí ele fala o que ele realmente acha. E você olha e vê. Você realmente acha isso? Uau! E nesse caso foi uma das maiores páginas de esquerda do Brasil, a Quebrando o Tabu, querendo defender o regime totalitário da China, dizendo que tá. Morreu entre 50 e 80 milhões de pessoas de fome e perseguição política. Mas tinha instabilidade política e... Ai, ai. Ai. Eu nem vou comentar esse lance do quebrando o tabu ser esquerda ou não, porque eu não tenho nenhum conhecimento para dizer quem é esquerda e quem não é. Embasamento teórico, etc. Mas esse número que ele tirou do bolso, falando de que 50 e 80 milhões de pessoas morreram de fome aqui na China. Então, o João Carvalho tem um vídeo explicando assim, detalhadamente o que aconteceu aqui na China desde o início do século, que causou todas essas mortes por fome. Mas vamos lá. As estimativas aí acadêmicas, que são mais próximas da realidade, vão falar entre 10 e 15 milhões de pessoas que morreram. Mas assim, não foi tudo depois que o mal venceu a revolução, a guerra civil e tal. Não foi assim. Foi um processo que foi acontecendo por décadas, né? Porque a China veio ali do fim do Império, e aí teve uma revolução que tirou o imperador, transformou numa república, e aí teve guerra civil, Segunda Guerra Mundial. Então teve todo esse processo que empobreceu a China, a um ponto de que, dali depois da revolução, muita gente acabou morrendo, mas é um processo, e aí também teve condições climáticas, teve inundação, teve uma porrada de coisa. E o cara que conta esses 50 milhões, 80 milhões, claro, né, que é um estrangeiro, ele conta todas as mortes. Todas. O cara caiu, bateu a cabeça no chão e morreu. Tá lá. O cara tava jogando futebol, tomou uma bolada na cabeça e morreu. Tá lá. O cara teve um infarto, morreu. Tá lá. Esse é o nível. Esse é o nível. Não é mortes por fome. Eles contam todas as mortes. O cara deu uma bicheira, morreu. Tá lá nesses números de 50 milhões aí. E esses 50 milhões é aquela coisa, né? Tem situações em estatística que a gente vai ter um limite inferior e um limite superior. Provavelmente o limite superior, se eu não me engano, é 40 milhões. Mas as pessoas só lembram do 40 milhões. Nunca lembro que lá o limite inferior deve ser 5 milhões. É sempre assim. E desenvolveu a economia, né? Então, tem pontos positivos e pontos negativos. A gente já entra um pouco mais nos detalhes do que eles falaram e os problemas e tudo mais, mas o ponto central desse vídeo aqui é a gente perceber que, sim, existem pessoas que realmente acham isso. Teve um tweet até que eu vi sobre que o cara falou... Acham o quê, cara? Então, esse pessoal que fala isso Fala é o o quê? mesmo que depois, quando a Juliana Paz fala de um delírio comunista, vocês lembram disso? Que a Juliana Paz falou que ela não Juliana tem Paz, a interesse em delírios grande comunistas, estudiosa etc. desse Tal, dia. é criticar ela, falou que não tem ninguém aqui no Ai, ai. Brasil. É a mesma galera que defende essas coisas, quando a Juliana Paz foi lá e falou isso, falou, não, você tá surtando, moleque, que é isso? Não tem nada disso aí, Juliana Paz, assim, a pessoa que é conhecidamente uma estudiosa de comunismo. relaxou. Realmente tem gente que acha isso ainda. Isso você pode separar em dois Acho o grupos quê, cara? diferentes. Acho Quem o não quê? sabe o que aconteceu e geralmente é um adolescente perdido ou alguém que foi doutrinado pra caramba e nunca ouviu alguma oposição, alguma outra coisa. E quem sabe o que aconteceu Ele tá no grupo do adolescente perdido ou do grupo de quem foi doutrinado pra caramba aí? e não se importa. E quem sabe o que aconteceu e fala, como tava lá nas postagens,
Olha, vamos procurar pontos positivos e negativos aqui, sabe? Então é um fenômeno que precisa ser entendido. Pô, tem muita crítica aqui, mas olha só, Ele é tá, adolescente teve ainda? Essa mortos, cara de velho? tá ok, Parece tem mais uma velho que eu. perseguição política. Ok. Mas, poxa, teve um desenvolvimento econômico, né? Pô, teve uma estabilidade política. Não, eles realmente meteram essa de. Teve estabilidade política. Sim, numa ditadura você tem estabilidade política, né? É tão bom que ninguém consegue falar nada contra. É muito estável. Eu me divirto, mas no fim é complicado, né? Então, aqui na China tem fontes oficiais para reclamar do governo. Oficiais. No WeChat, tem um número de telefone para ligar lá e tem como fazer sugestões para o governo. Se eu não me engano, todo ano aí coisa de 8 milhões de sugestões. E umas semanas atrás teve um evento do partido, não me lembro o nome, porque sempre tem e eu me confundo. E o Xi Jinping falou justamente de que eles têm que ouvir o povo, justamente desses canais de comunicação. E ele falou que assim, a gente tem que ouvir o que eles têm para sugerir, porque no fim é quem está no dia a dia, né? E aí o cara vem falar um negócio desse. E nessas fontes, nesses canais, dá para reclamar do governo. Dá para simplesmente dizer, olha, isso aqui tá tudo errado, isso aqui tá uma merda. Dá para fazer. Ninguém morre, não existe. O cara vem falar de ditadura. Eu nem vou entrar no mérito de que tem eleição na China, né? Eu tenho um vídeo só sobre isso, explicando como funciona o processo para a eleição de presidente na China, que inclusive vai ter esse ano aqui. Então, né? Ditadura é sempre os outros, os inimigos, né? Ah, porque teve isso, porque. E só ele fala, cara, peraí, tu acabou de falar que vale a pena, é isso. E depois eles deletaram a postagem, né, retiraram o conteúdo e falaram, porque as pessoas trouxeram outras visões aí, a gente não quer... Só, cara, peraí, ó, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que eu sei que vocês não vão responder. Morrer 50 a 80 milhões de pessoas de fome, na grande fome chinesa, nas perseguições, no genocídio do Tibete, por exemplo, que eu já gravei vídeo aqui sobre... Genocídio do Tibete. É a primeira vez que eu ouço alguém falar um negócio desse. Já ouvi falar de invasão do Tibete, esse tipo de coisa, né? Mas genocídio do Tibete. Gojira fez uma música sobre, eu achei muito massa, e fiz um vídeo sobre no genocídio do Tibete. Ou 1 milhão de pessoas hoje de uigures, que é uma minoria muçulmana, Ah! minoria étnica muçulmana que existe em Xinjiang, que é lá no cantão, lá na China. Tem 1 milhão de pessoas, mais ou menos, hoje, em campos de Tava concentração. demorando. Hoje, tá? Eu não tô falando de 1945. Eu não tô falando da Revolução Comunista. Eu tô falando de 2022. Ih, rapaz, pra que xingar? Mas tava demorando, né, cara? Tava demorando pra chegar nos uigures. Então, como eu falei antes ali a questão da estatística, de que a gente tem ali limites inferiores, limites superiores. O estudioso, e aspas, muitas aspas, que fez aquele trabalho explicando sobre as pessoas que estão presas em Xinjiang, fez um trabalho assim. Ele pegou uma cidade lá de Xinjiang e aí analisou quantos lençóis uma prisão consome, quantos papéis higiênicos, quantos quilos de pão por mês aquela prisão consome, baseados em dados oficiais do governo. Aí dali ele extrapolou para a região toda, para a província de Xinjiang inteira. Ele pensou, bom, se nessa cidade aqui eles comem, sei lá, 10 toneladas de feijão, de pão, na província toda vai ser, sei lá, 100 toneladas. Essa foi a matemática de padeiro que ele fez, que já é um negócio bem zoado, porque tem realidades muito diferentes, né? Guangzhou tem 15 milhões de pessoas, se eu for fazer aqui Xinhui aqui, que você tem, sei lá, 500 mil pessoas e simplesmente extrapolar para Guangzhou, não vai funcionar, né, cara? A estatística não funciona assim tão simples dessa forma. Foi assim que o cara fez o trabalho dele. E aí no trabalho dele, fala que tem entre 100 mil pessoas e 1 milhão de pessoas presas. E por que eu fico repetindo pessoas? Porque o trabalho dele fala em pessoas, não fala em uigures, 100 mil uigures e 1 milhão de uigures. O trabalho dele fala em pessoas, e aí pessoas Hans, uzbeques, cazaques, porque Xinjiang é divisa com o Uzbequistão, Cazaquistão, então tem pessoas dessas etnias também morando lá.
Então, e, claro, uigures presos. Mas isso em prisão. Prisão comum. Não nada de campo de concentração. E aí o cara pegou lá 100 mil a 1 milhão de pessoas. O cara publicou esse trabalho. Aí uma mulher, eu tenho um vídeo explicando detalhadamente isso aí. Uma mulher foi lá na ONU e falou, olha, tem 1 milhão de pessoas presas em campo de concentração. Simples. Sim. Instituto MR. E aí a mídia pegou aquilo e caiu matando, né? Caiu matando. A ONU tem 1 milhão de uigures presos. E pronto. E aí no outro dia a ONU já veio e falou, olha, isso não tem nada a ver com a gente. Isso aí é um terceirizado que veio aqui e falou esse tipo de coisa. Porque primeiro que a matemática é uma várzea, a estatística é uma várzea. E segundo que desconsidera o limite inferior. Como eu falei, o limite inferior fala em 100 mil pessoas presas. Por que ninguém fala, olha, tem entre 100 mil pessoas e 1 milhão de pessoas presas? Pessoas, de novo, não é só uigures. Mas sabe um local que tem 2 milhões de pessoas presas, sendo que metade é só de negros e trabalhando de graça praticamente? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem um sistema de escravidão 2.0 lá que os caras têm que trabalhar praticamente de graça. E cadê a indignação do Ideias Radicais? Cadê? Não tem, né, cara? Porque é um bando de baba-ovo dos Estados Unidos, né, cara? Tá lá. A proporção de negros nos Estados Unidos, se eu não me engano, é 13%, 12%. Eles são metade da população carcerária. Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo, porque eles usam as prisões como trabalho forçado. Simples. Tem em torno de 1 milhão de pessoas dentro de campos de concentração hoje na China. A minha pergunta para Quebrando o Tabu é o seguinte: tá errado ou não? É só isso. Não, tu tá errado. Tu tá errado. Eles vão condenar isso ou não? Ou, tem que ver e balancear. E aí, o que a gente faz sobre isso, certo? Talvez você esteja pensando isso. É o que eu tenho de reflexo quando eu vejo uns absurdos desses, assim. Eu olhar e falar, como é que eu salvo a humanidade disso? Como é que a gente evita que isso aqui não tome controle e acabe com tudo? É o que a gente tá fazendo aqui, né, cara? Tentando que isso aí não tome controle e acabe certo. com tudo. E aí, é o que eu falei, a gente separa em 2 grupos. O primeiro grupo é as pessoas não sabem o que está acontecendo. Tem muita gente que de fato não sabe. Tem gente que... Não sabe. E assim, tu não sabe. Se você está dentro da muralha de censura chinesa e você não sabe sobre o massacre da Praça Celestial, ok, compreensível. Agora, a gente aqui fora, isso não é muito ensinado nas escolas, não, cara. Peraí. Primeiro tá achando que as pessoas aqui não sabem o que aconteceu na Praça da Paz Celestial. Sim, as pessoas sabem. As pessoas sabem o que aconteceu. O lance é que a China ensina que foi uma tentativa de revolução colorida, com apoio dos Estados Unidos, da CIA, etc. É simples. Simples. É só porque diverge do que o Ocidente ensina. Mas as pessoas sabem. E aí o cara vai falar, isso não se ensina nas escolas. Mano, e aí teve tem um ponto, uma coisa interessante que eu vejo de muita gente vir conversar comigo no Instagram, no Twitter. Porque as pessoas não falam sobre a Praça da Paz Celestial aí na China. Cara, mas quem que fala de ditadura no almoço? Quem que fala do golpe de 64 no almoço? Não sabe, não é uma coisa corriqueira que a gente faça no Brasil, né? Tá lá tomando uma cerveja, mas aí quando os caras foram lá e tomaram o golpe de 64, não tem isso, não é uma parada comum, não é uma coisa que todo mundo fala. É a mesma coisa aqui. Por que as pessoas vão pro almoço de domingo ou em 89, em que merda, em que zebra que aconteceu, sabe? É de empatia, sei lá, cara, falta de inteligência. Sabem disso, algumas pessoas sabem, por exemplo, do Holocausto, agora elas sabem de Holodomor na Ucrânia? Não. Ou elas sabem da Grande Fome de Mao? Ou elas... Sabe, a Grande Fome de... O Mao tinha muita fome comer pra sabem do genocídio no Tibete? Elas sabem dos... De novo, cara? Cara, esse negócio dos campos de concentração dos uigures, por exemplo. Vamos lá. Eu tava falando disso uns 2 anos atrás, 2, 3 talvez. E a galera tá falando, Rafael, você tá falando de teoria da conspiração aí, pô, ela tá surtando aí e tal. Pô, que é isso? Confirmado. Eu tava falando, ele se acha o insider, né? O insider da parada. Não, eu tava falando isso há 2 anos. Cara, o trabalho do Adrian Zayas foi publicado em 2018, mano. 2 anos atrás tu já tava atrasado, era 2020. Tu já tava atrasado. Não, eu sou o insider. Pô, cara, é sério mesmo? Confirmado o quê? Primeiro, confirmado o quê? 2, 3 anos atrás, a maior parte de vocês não sabia disso.
Há 2 anos atrás nem tu, pelo jeito, sabia. E hoje é conhecimento comum. Então, assim, a gente tem Conhecimento que comum do quê, não cara? subestimar o quanto as pessoas não sabem. A maior parte das pessoas não tem noção disso. A maior parte das pessoas não foi atrás Dá, disso. dá pra literalmente ver que a pessoa, que a pessoa não sabe. A maior parte das pessoas não tem os dados disso. E eu quero um dia Não fazer tem, mais não vídeos tem, não tem dado detalhados não. sobre esses eventos, cada um deles e tudo mais. Eu tô querendo voltar mais pra Tomara, esse conteúdo agora tomara que aqui, toda essa façam um vídeo parte de gestão detalhado e expansão de ideias radicais sobre o tá Uigures. mais ou menos pronto e tudo mais. Mas, sim, é que assim, é muito fácil você olhar pra isso e pensar, é todo mundo literalmente nos canais e tudo mais. Mas, cara, pensa que você não sabia muita coisa alguns anos atrás, Tu ok? também não sabe, irmão. Então, Tu também não tem sabe. gente que vai cair nessas postagens da Quebrando Tapu falando, não, tem gente que não vai ver as informações, tem gente que não vai ficar sabendo dessas coisas na escola, tem gente que nunca vai ter acesso a esse material. Então é importante a gente conhecer essas tragédias, é importante a gente ensinar elas. É importante mesmo, é importante saber o que acontece. Porque tem um ponto interessante que, assim, não é que não aconteça nada em Xinjiang. Todo mundo sabe que é uma zona muito controlada, de vigilância pesada, porque teve uma série de ataques terroristas ali por 20, 30 anos, que mataram centenas de pessoas que aí ninguém fala, né? Então, sim, tem coisas acontecendo em Xinjiang, tem muita coisa acontecendo. Então é importante saber, sim, para quem se interessa, né, o que está acontecendo por lá. Mas assim, todo esse trabalho de quantas pessoas estão presas, etc., foi baseado em números oficiais do governo chinês. Eles pegaram números oficiais dos presídios, etc., lá extrapolaram e fizeram matemática de padaria e olha, tá aqui, é isso aqui. Um número oficial que eles desconsideram é que a população de uigures só cresce. Então chama cherry picking em inglês, né? Colher cereja, não sei. Eles escolhem, né, os dados que eles querem usar do governo chinês. Porque esse dado que diz que a população só cresce, aí não é válido. Né? Um genocídio onde a população só cresce, aí não é válido.